Eu gostaria de começar esse sermão te perguntando o que te move? O que faz com que você levante da sua cama todos os dias, vá para o seu trabalho, volte do trabalho, vá para a escola, volte da escola? O que te move a continuar vivendo? Qual é a sua expectativa nessa vida? Porque existem muitas pessoas que em determinado momento da vida perdem as esperanças. A gente falou um pouco sobre isso essa manhã. E eu gostaria de repetir isso. Existem muitas pessoas que perdem a esperança de viver. E quando elas perdem a esperança de viver, elas acabam padecendo por diversas dificuldades e elas não têm força para perseverar, nem para persistir na vida. Será que esse tem sido o seu caso? Será que você se encontra no mundo hoje, olha para a sua vida e não sabe o que será do futuro, não sabe o que esperar do amanhã, não sabe mais sobre o que viver e o que pensar acerca daquilo que ainda virá? Como está a sua vida? Hoje eu quero pensar com vocês sobre o que esperar do futuro, sobre como olhar o presente e o que esperar do futuro. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 16. Como viver no presente e o que aguardar do futuro. Salmo de número 16, um salmo atribuído a Davi. É um salmo que tem muito a nos ensinar essa noite. Diz assim a palavra de Deus: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos orar. Senhor Deus, que esse belíssimo salmo escrito por Davi possa nos edificar essa noite. Que tu possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que saiamos daqui tendo sido edificados pelo poder da tua palavra. Se é de tua vontade nos exortar, que assim seja feito também, ó Pai. Mas, por favor, não deixe que saiamos daqui da mesma forma que entramos, ó Deus. Que possamos ser abençoados ao ouvir a sua voz neste lugar, nessa noite. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, apesar das minhas limitações, ó Pai. Usa-me para o louvor e para a honra do teu nome, Senhor. Eu te peço isso no doce nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esse é um salmo que é atribuído a Davi, como eu disse. E vocês perceberam que o salmo começa com uma petição. Davi inicia esse salmo dizendo: protege-me, ó Deus. Davi não começa com uma certeza, Davi não começa com uma convicção, ele começa com uma petição: protege-me, ó Deus. Isso indica que Davi estava
provavelmente passando por algum momento de tribulação em sua vida. Quando a gente continua lendo o Salmo e vai para a parte final do Salmo, a gente percebe que o problema que Davi estava enfrentando parece ser um problema de morte. A questão era a morte vinda dos seus inimigos, ou seja, homens que queriam matá-lo, ou era a morte por causa de alguma doença? A gente não tem essa certeza, mas o ponto Davi estava enfrentando um perigo de morte. E diante desse perigo de morte, Davi clama a Deus por proteção. Davi pede: protege-me, ó Deus. A gente já começa percebendo que Davi, sendo o rei de Israel, pede proteção divina. Davi, sendo o rei de Israel, tinha todo um exército ao seu dispor. Tinha homens fiéis e leais. Davi, em um determinado momento de sua vida, antes de ser rei, ele estava fugindo de Saul. Ele então se reúne com alguns homens na caverna de Adulão, e haviam ali alguns homens que se juntaram a ele, e a Bíblia diz que eles eram homens vadios, eram homens que a sociedade desprezava, homens que a sociedade rejeitava. Eles se juntam a Davi e eles começam a lutar junto com Davi. A Bíblia vai dizer em outro episódio que quando Davi estava fugindo, ele se dirige a algum de seus homens, a alguns de seus fiéis guerreiros, e diz assim: olha, como eu queria beber a água do lugar tal. Então aqueles homens, guerreiros valentes, fortes e poderosos, e decidem invadir o acampamento inimigo daqueles que estavam perseguindo Davi, para buscar a água daquele poço determinado para ele beber. Homens valentes, homens guerreiros, homens que eram capazes de, com uma queixada de jumento, matar diversos outros homens. Leia a história dos 3 principais guerreiros de Davi, homens poderosíssimos. Mas ainda assim, mesmo sendo o chefe supremo de um exército poderoso, Davi se dirige a Deus clamando por proteção. A proteção que Davi busca é um tipo de proteção que os homens aparentemente não podem dar. Davi entende e sabe que a proteção que ele necessita não é uma proteção que seu exército pode dar. Não é uma proteção que o seu poder como rei de Israel pode comprar. Não é uma proteção que o dinheiro pode comprar. Não, é uma proteção divina. Ele diz: protege-me, ó Deus. Nós precisamos, meus irmãos, em nossas vidas clamar a Deus constantemente por proteção. Talvez a proteção que você precise clamar a Deus nessa noite não é a proteção de um inimigo que quer te matar e você pede por sua vida, como alguém dizendo: Senhor, protege a minha vida do inimigo. Talvez não. Talvez o tipo de proteção que você precise seja da proteção contra os outros que querem te fazer mal. Não no sentido de te matar, mas de te prejudicar. Talvez o tipo de proteção que você precise seja de clamar a Deus: Senhor, protege-me daquela vizinha que está tramando mal contra mim. Protege-me daquele falso amigo que por vezes tem me caluniado, que na minha frente fala uma coisa, mas nas minhas costas tem falado outra. Protege-me dessa pessoa, Deus, que quer ver o meu mal, que quer ver a minha destruição. Talvez seja esse tipo de proteção que você precise pedir a Deus. Ou talvez o tipo de proteção que você precise pedir a Deus é a proteção contra o próprio inimigo, o próprio Satanás. Você precisa pedir: Senhor, protege a minha alma dos ataques de Satanás. Protege a minha alma dessa luta espiritual, essa batalha que tem sido travada e eu tenho perdido. Protege-me, ó Deus. Mas há um tipo de proteção que nós precisamos pedir a Deus, e frequentemente é o tipo de proteção que nós menos pensamos. Nós geralmente pensamos na proteção divina como proteção dos outros contra nós, proteção do diabo contra nós, mas frequentemente nós esquecemos de pedir a Deus a proteção de nós mesmos contra nós. A gente estudou isso um pouco essa manhã. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos proteja de nossa própria maldade, do nosso próprio coração. Você precisa clamar a Deus: Senhor, protege-me da minha incredulidade, protege-me da minha avareza, protege-me do meu orgulho, da minha arrogância, da minha sede de querer mostrar que os outros estão errados, sem olhar para o meu próprio erro. Protege-me de mim mesmo. É muito fácil clamar por proteção contra os outros, mas eu quero te desafiar a examinar a sua vida e clamar a Deus: Senhor, protege-me de mim mesmo.
Davi foi alguém que precisou fazer essa oração. Vocês lembram da história que ele teve um caso com Batseba, e depois ele escreveu uma carta para que Urias, esposo de Batseba, fosse morto. Olha quanta tragédia que um homem pode fazer, que um homem pode causar. Nós precisamos clamar a Deus: Senhor, protege-nos de nós mesmos. Protege o nosso coração para que não pequemos contra Ti, ó Pai. Davi está dizendo: Senhor, protege-me, ó Deus. É uma oração dirigida ao Senhor dos céus. E ele continua: protege-me, pois em Ti me refugio. Olha que interessante. Mesmo tendo tudo ao seu dispor, mesmo tendo tudo ao seu redor, Davi pede: protege-me, ó Deus, porque eu me refugio em Ti. A minha segurança está em Ti. É em Ti, ó Deus, que eu me escondo. O Salmo 91, nós lembramos dele, que diz: debaixo das asas do Senhor nós encontramos o nosso refúgio, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A gente olha para a vida de Davi e percebe ele orando: Senhor, protege-me, pois eu me refugio em Ti. Então, o primeiro ponto desse salmo é: Davi clama a Deus por proteção, e ele está dizendo: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu protetor. Em segundo lugar, no verso 2, Davi vai dizer: ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Olha que interessante, na sua Bíblia, provavelmente, a primeira palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas, né? Isso significa que Davi está dizendo a Yavé, ele está se dirigindo a Yavé, e na sequência diz: declaro, Tu és o meu Senhor, com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. A ideia aqui é que Davi está falando a Adonai. É como se ele estivesse dizendo: ao Senhor Deus eu declaro, Tu és o meu Adonai, o meu soberano. E ele diz: o meu soberano, ó meu soberano, eu não tenho nenhum bem além de Ti. Coloque essa ideia de Davi, o rei de Israel, olhando para Deus, dizendo: Deus, Tu és o meu soberano. Ainda que eu seja o soberano da nação, ainda que eu seja o rei da nação de Israel, Tu és o meu soberano. É Tu quem controla a minha vida, e eu não tenho bem nenhum além de Ti. As minhas posses, as minhas riquezas, o meu exército, todo o poder e influência que eu tenho são nada quando comparados a Ti. Tu é o bem supremo da minha alma. Será que você pode dizer isso de Deus? Que Deus é o bem supremo que você tem? Que Ele é o soberano da sua vida e que você não tem bem algum senão o seu Deus? Quando olhamos para a vida de Davi e percebemos que ele tinha tanto ao seu redor, tanto ao seu dispor, a gente precisa valorizar mais essa declaração. Por quê? Dizer a Deus: Tu és o meu soberano e eu não tenho bem nenhum além de Ti, quando não temos nada, talvez seja mais fácil do que dizer quando temos tudo. Pegue uma pessoa pobre, parece que é mais fácil para ela dizer: o Senhor é a única coisa que eu não tenho bem nenhum além dele. Pegue alguém rico, que não tem necessidade de ficar preocupado se vai pagar a conta no final do mês, não precisa se preocupar se os filhos vão ficar doentes e ele vai ter dinheiro para comprar remédios, não precisa se preocupar com a alimentação, porque tem quem faça, tem quem compre, ele só precisa sentar e comer. Pense numa pessoa que não tem dificuldade em absolutamente nada relacionadas a essas coisas, e ela então vira e diz para Deus: não tenho bem nenhum além de Ti. É difícil. Não é à toa que Jesus nos evangelhos vai se deparar com um jovem rico que dizia: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus então dá as diretrizes e fala: olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Então aquele jovem olha para Jesus e diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, a todos esses mandamentos eu tenho cumprido, eu tenho sido um homem bom, eu tenho honrado meu pai e mãe, eu tenho feito tudo de bom, eu tenho seguido a lei. Então Jesus diz: uma coisa te falta, vá, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Então a Bíblia vai dizer para a gente que aquele homem abaixa a cabeça e, entristecido, sai da presença de Jesus, porque ele era muito rico. E então Jesus diz uma afirmação incrível: aos ricos é muito difícil que eles sejam salvos. É mais fácil passar um jumento pela cabeça de uma agulha do que um rico ser salvo, do que um rico entrar no reino dos céus. Então você faz a comparação entre o jovem rico e Davi. Alguém que tem o coração, que ama a Deus, que se deleita em Deus e não em suas riquezas.
Alguém que está disposto e certamente estaria disposto a abrir mão de tudo o que tem em troca de ter aquela pérola preciosa, a pedra mais preciosa do que qualquer outra coisa. Davi está dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu soberano e eu não tenho bem nenhum além de Ti. Você pode se juntar a Davi essa noite e dizer que não tem bem nenhum além dele? Ou será que teu coração tem sido mais inclinado a desejar as coisas do mundo e não a Deus? Ou será que teu coração tem sido inclinado a valorizar mais as coisas que você possui do que o próprio Deus? Davi está dizendo: Senhor, eu não tenho bem nenhum além de Ti. Perceba a linha de argumentos de Davi. Ele começa dizendo: Tu és o meu protetor, Tu és o meu soberano, Tu és o meu bem supremo. Versículo 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Davi está olhando para Deus, ele está se declarando a Deus em sua oração, e de repente ele começa a pensar em outras pessoas, ele começa a pensar nos fiéis que estão na terra, e ele diz: Senhor, os fiéis que estão na terra, neles está o meu prazer. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo: eu amo gente santa, eu amo gente que Te ama, ó Deus, eu amo gente que vive em santidade. Por quê? Porque gente que vive em santidade glorifica e honra o Teu nome. Davi ama ver gente santa. Será que isso pode ser dito ao seu respeito? Você é alguém que ama olhar a santidade na vida das pessoas, dos outros ao seu redor? Quando você vê alguém praticando uma obra de justiça ou agindo de forma santa, você é daqueles que olha assim e fala: Senhor, obrigado pela vida de fulano. Nossa, a vida dessa pessoa me motiva a querer ser um cristão melhor, a querer praticar coisas melhores no Teu reino, Senhor, a trabalhar mais por Ti. Ou você é daqueles que, quando olha alguém agindo em santidade, fica caçando uma falha, um defeito, um erro? Infelizmente, a nossa sociedade não gosta de gente santa. Eu vi recentemente um vídeo no Facebook de um professor entregando as provas e dando as notas a alguns alunos. Então, era mais ou menos assim o vídeo. Um aluno ia lá na frente, pegava a prova da mão do professor e declarava a toda a turma a sua nota. E sabe o que acontecia? Quando um aluno ia lá e dizia: olha, tirei 0, todo mundo aplaudia e gritava: uhul, isso aí. E todo mundo foi indo assim: é 0, tirei 1,5, isso, muito bom, tirei 2,5, muito bom. De repente foi uma menina que tirou 8,5, e o que ela recebeu? Aplausos? Não, vaias. A turma inteira vaiou ela. Por quê? Por mais que tenha sido num tom de brincadeira, aquilo ali revela muito dos nossos corações. A gente não gosta de gente santa. Sabe por quê? Gente santa expõe a nossa maldade. Gente santa expõe a pecaminosidade do nosso coração. É por isso que aquelas pessoas na turma gritam quando aplaudem quando alguém tira 0 e vaiam quando alguém tira uma nota alta. Porque quem tira a nota alta está dizendo aos outros: eu estudei, eu me preparei e eu me saí melhor do que você que tirou 0. Então elas enxergam aquela pessoa que tirou nota alta como um inimigo e não como alguém a ser louvado. As coisas estão invertidas. Parece que quando olhamos para um pecador, nos sentimos felizes porque nos identificamos, mas quando olhamos para alguém santo, nos sentimos tristes porque ele é santo e eu não. Ele age com fidelidade a Deus e eu não. Ele é justo e eu não. Acaso não foi isso que fizeram com Jesus? Não foi isso que os fariseus fizeram com Jesus? Jesus era o suprassumo da bondade, era o Deus excelente, o homem por excelência, vivendo em plena santidade. E o que aconteceu com os fariseus? Inveja, ódio, ira, raiva. Por quê? Jesus expunha a hipocrisia do coração deles. Eles oravam nas praças, em público, a fim de serem reconhecidos. Jesus vem e muda. Não, quando vocês orarem, orem nos seus, feche a porta do seu quarto, dobre seus joelhos, fale com seu pai em secreto. A diferença que havia entre eles era notória. Por isso que eles conspiram e tramam para matar Jesus, porque Jesus era diferente deles. É possível, meus irmãos, que olhemos para as pessoas que são santas e ao invés de amarmos como Davi as amava, nós as odiamos como os fariseus odiavam Jesus. Quem tem sido você? Como você tem lidado com as pessoas ao seu redor que agem em santidade?
Como você tem lidado com as pessoas ao seu redor, que têm buscado viver cada vez de forma mais piedosa? Será que você tem ironizado a busca por uma piedade melhor? Será que você é daquelas que fala, olha lá vai a santona lá, a santarrona lá, querendo dar uma de boa zona, a cristã maior de todas. Será que você fala, olha lá o santão, que não pode se envolver nas mesmas coisas que a gente, porque ele é melhor do que a gente? Como você lida com a santidade dos outros? Davi tem prazer em ver gente santa, porque gente santa glorifica a Deus, e Davi quer ver Deus sendo glorificado. Nós precisamos ser assim, meus irmãos. Olhar os nossos irmãos no culto e glorificar a Deus. Senhor, obrigado pelo meu irmão fulano de tal, porque ele tem buscado te servir cada vez melhor. Obrigado pelo fulano de tal, porque ele tem buscado agir de acordo com a tua palavra. Não ficar com raiva, não ficar com inveja, não ficar irado, mas tomá-los como exemplo e dizer, Senhor, obrigado por ele, me dá a graça que tu tem dado a ele para agir como ele tem agido. Davi se sente feliz em olhar para a vida dos santos ao seu redor. E há um contraste aqui, ainda no versículo 3, olha só, Davi diz, quanto aos fiéis que são na terra, eles é quem são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Olha o versículo 4, grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses, não participarei de seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Davi parece que faz uma comparação em sua mente. Quando ele pensa nos santos do mundo, ele se alegra, ele se regozija, ele fica feliz. Mas quando ele pensa nos ímpios, quando ele pensa nos idólatras, quando ele pensa nos pagãos, o que ele sente? Tristeza, ele sente repulsa, aversão. Ele diz, os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Eu não vou me sentar à mesa com eles, eu não vou ter comunhão com eles, porque o meu prazer não está neles, é o que Davi quer dizer. E enquanto ele tem prazer nos santos, ele não tem prazer nos ímpios. Parece que as coisas têm se invertido, não é mesmo? Umas semanas atrás, uma atriz famosa disse que Jesus era um cara legal, mas o que estragava era o fã-clube dele, ou seja, os cristãos. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Davi está dizendo, eu adoro o fã-clube de Jesus. Eu adoro os cristãos. Talvez essa atriz tenha dito isso porque é possível que ela não conheça um cristão fiel. É possível que ela conheça pessoas que frequentem a igreja, mas frequentar a igreja é diferente de ser cristão verdadeiro. Você pode vir aos cultos, você pode sentar, você pode ouvir e balançar a cabeça positivamente ao que é dito, mas isso não quer dizer que você é um cristão verdadeiro. É necessário mais. É necessário arrependimento, é necessário um testemunho interno do Espírito Santo, quando você peca e vem aquilo na sua cabeça, pequei contra Deus. Fiz o que Deus reprova. Eu não devia ter agido assim, mas agi. Menti, meu Deus, me perdoa. São coisas que vêm na vida do cristão e não na vida do ímpio. Davi tem prazer nos cristãos, tem prazer no povo santo de Deus, mas ele não tem prazer nos ímpios e ele não se junta a eles. E Davi faz uma constatação interessante. Ele diz que grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Os que correm atrás dos outros deuses terão um grande sofrimento. Por quê? Porque cedo ou tarde eles perceberão que esses outros deuses não podem satisfazer a sua alma. Cedo ou tarde eles perceberão que por mais que eles se dediquem aos outros deuses, chegará um momento em que eles olharão para esses outros deuses e não sentirão mais prazer, não sentirão mais deleite, não sentirão mais alegria. São pessoas que passam a vida inteira se martirizando, a vida inteira lutando e correndo atrás por agradar os seus deuses, às vezes até mesmo sofrendo dores físicas, buscando agradar os seus deuses. Mas no final não recebem absolutamente nada. E ainda que recebam aparentemente algo em um determinado momento, no final o resultado é nada. Vocês lembram de quando Elias estava com os profetas de Baal no Monte Carmelo? Vocês lembram o que eles faziam para que Baal acordasse? Eles se batiam, eles se chicoteavam e sangravam e dizendo, ó Baal, ajude-nos, ó Baal, acorde, querendo despertar Baal por meio dos seus sofrimentos. Quantas pessoas não têm vivido assim em nosso tempo? E elas não têm sacrificado seus próprios corpos, mas têm sacrificado outras coisas, têm oferecido outras coisas a fim de agradar os seus deuses.
Quantas pessoas não têm sacrificado a sua família em prol da carreira? Quantas mulheres não têm sacrificado o cuidado do seu lar em prol de agradar as outras coisas e viver para outras coisas que não são as coisas que deveriam viver? E são muitos e muitos exemplos que a gente pode dar de pessoas que passam uma vida inteira se dedicando às coisas que não deveriam, mas pensam que deveriam, pensam que a satisfação está no dinheiro, no poder. Meus irmãos, Davi está dizendo: aqueles que correm atrás de outros deuses, eles terão um grande sofrimento, porque aqueles que correm atrás de outros deuses, eles jamais encontrarão a plena satisfação que somente o Deus verdadeiro pode dar. Talvez essa seja a sua vida essa noite. Talvez eu esteja descrevendo a sua história. Alguém que tem corrido atrás de deuses falsos, mas que não tem se dado conta disso. Alguém que tem dedicado a sua vida inteira atrás de coisas que não são eternas, mas são passageiras, são momentâneas. A Bíblia usa uma figura de linguagem muito interessante, de uma cisterna rachada. O profeta Jeremias vai dizer, falando sobre Deus, que o povo de Israel estavam usufruindo de cisternas rachadas. Sempre que o povo buscava outros deuses no lugar do Deus verdadeiro, é como se eles tivessem ido em cisternas rachadas e não a fonte de águas vivas. Por que essa figura da cisterna rachada? Porque a cisterna rachada, ela te dá uma ilusão de que ali tem água e que aquela água pode matar a sua sede. E de fato, você pode ir a uma cisterna rachada quando ela estiver cheia e você pode beber água uma vez, você pode beber água 2 vezes, mas depois, quando você voltar, você vai perceber que ali não tem mais água para te satisfazer, porque aquela cisterna está rachada e a água vai indo embora. O povo de Israel estava trocando Deus, que era a fonte de águas vivas, por cisternas rachadas, que aparentemente satisfazem, mas que chega um momento em que toda a satisfação vai embora. Será que essa não tem sido a sua vida? Buscando alegria e satisfação plena em relacionamentos, buscando alegria e satisfação plena em riquezas, em posses, em um trabalho, em uma carreira, e não em Deus? Será que a tua vida tem se resumido a essas coisas? O que é que te motiva a continuar caminhando? O que é que te motiva a continuar avançando? O que é que te motiva para que toda manhã você acorde? Porque toda manhã você acorda, levanta, vai para o trabalho, volta e já vai descansar para o dia seguinte. Por que você faz tudo o que você faz? Davi está dizendo que esses homens que correm atrás de outros deuses, eles vão ter um grande sofrimento. Livre-se do sofrimento, meu irmão. Poupe-se desse grande sofrimento que aguarda aqueles que buscam em outros lugares o que só encontrarão em Deus. Poupe-se desse grande sofrimento e vá direto à fonte de água viva, que é o próprio Deus, e não às cisternas rachadas. Se junte a Davi, tendo prazer na alegria em ver outros santos. Se junte a Davi ao dizer que Deus é o soberano de sua vida, Ele é o único bem que Ele possui. Se junte a Davi dizendo: Senhor, Tu és o meu protetor, ó Deus, protege-me. Se junte a Davi nesse clamor, nesse pedido. O texto continua, versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma boa herança. Parece que aqui Davi vai repetir com outras palavras aquilo que ele disse no versículo 2. Olha a semelhança. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Ou seja, Davi está trazendo a ideia agora de coisas que satisfaziam os homens. Porção e cálice tem a ver com comida e bebida, e aquilo era a satisfação e era o que trazia alegria ao coração dos homens. Um cálice cheio de vinho alegrava o coração dos homens. Davi está dizendo: Senhor, Tu és a minha porção e és o meu cálice. É o Senhor, ó Deus, em quem está o meu prazer, não nas coisas terrenas, não nas coisas momentâneas, não nas coisas passageiras. O meu prazer e o meu deleite estão no Senhor. Olha o que ele diz: é o Senhor que garante o meu futuro, que é o mesmo do que dizer que o Senhor é o meu soberano. Percebe a semelhança? Ele está repetindo. O nome disso é quiasmo. Davi está fazendo aqui um quiasmo. Versículo 6. As divisas caíram para mim em lugares
agradáveis, tem uma boa herança. Os lugares agradáveis que Davi recebeu significa que quem deu a ele? O soberano, o Adonai. Ele tem uma boa herança por causa de Deus, é por causa do Senhor. Versículo 7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. O versículo 7 é bem interessante. Por quê? Davi inicia pedindo a Deus: protege-me, ó Deus. E o versículo 7 está ligado a isso de uma forma que às vezes a gente olha, lê e não entende muito bem. Por quê? Um dos meios de Deus nos proteger é nos ensinando, é nos instruindo, é nos aconselhando. A gente precisa parar com a ideia de que só somos protegidos por Deus quando algo milagroso acontece. Tem gente que acha que a proteção divina só serve para o caso de um carro estar vindo desgovernado e quando ele vier me atropelar de alguma forma ele para, ou bate em outra coisa e desvia de mim. Ou se caiu um raio a 10 metros de mim, então foi Deus que me protegeu. Cuidado, a proteção que vem da parte de Deus não está ligada somente às coisas miraculosas. Mas aqui, na pregação da palavra, Deus pode estar te protegendo de erros que você vai cair lá na frente, te protegendo de caminhos que você não deve trilhar, te protegendo dizendo assim, olha, não faça isso porque vai acontecer isso, isso e isso, ou dizendo, pare de fazer isso porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Proteção divina, proteção de Deus vindo, não por meio de atos milagrosos, mas de coisas naturais. Deus também pode nos proteger trazendo à nossa memória coisas que a gente estudou ou já aprendeu tempos atrás. De noite, Davi diz, bendirei o meu Senhor, que me aconselha. Olha agora, na escura noite o meu coração me ensina. Aqui traz a ideia de que quando Davi deita, ele não deita e fica pensando na morte da bezerra. Esse é um bom exercício. Deite e pense nas coisas de Deus. Deite na sua cama e até você pegar no sono, reflita sobre a bondade de Deus, reflita sobre sua misericórdia, reflita sobre as coisas que Ele fez por você no passado, reflita sobre como Ele tem agido na sua vida, reflita sobre tudo que Deus é, reflita sobre textos bíblicos. É um bom exercício, assim você vai sendo aconselhado por Deus. Davi fazia esse exercício à noite e nós precisamos fazer também. Ao invés de deitar e ficar pensando nas preocupações do dia, nas contas que tem que pagar no outro dia, nas aflições, nas tribulações, nos tormentos, será um melhor exercício muito mais proveitoso se pensarmos em Deus. Davi está dizendo, Deus me aconselha de noite. Quando eu deito para dormir, eu penso em Deus. Eu penso e reflito sobre Ele. Pensando sobre essa ideia daquele que nos aconselha, eu lembro de um texto no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, quando Maria estava grávida de Jesus, José acha aquilo estranho, ele não sabia a mesma coisa que Maria sabia. A revelação ainda não havia sido dada a ele, somente Maria sabia o que ela estava gerando, somente Maria sabia o que tinha acontecido. Então José, ele era um homem justo, e Mateus vai dizer que José, por ser um homem justo, pensava em sua cama, planejava como abandonar Maria de forma secreta. Então a Bíblia vai dizer que um anjo chega até José, explica a ele a situação e diz que o que ela estava gerando era da parte de Deus. Então aquilo acalma o coração de José. Mas perceba, José refletia sobre o que estava acontecendo na sua cama. Enquanto se deitava, ele refletia. Ele não agiu de forma precipitada. Boa parte dos problemas que acontecem em nossas vidas são porque agimos de maneira precipitada e não pensamos antes de agir. Não refletimos com Deus antes de agir. E saímos já, de forma precipitada, querendo resolver tudo de forma imediata. Cuidado com isso. É bom refletir, é bom pensar. E se você tem tempo para isso, faça isso. Reflita na sua cama. Davi está dizendo, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, jamais serei abalado. Olha só, Davi começa no versículo 1 com uma petição. Ele está dizendo, protege-me, ó Deus. Mas olha como ele está no versículo 8 já. Com Ele à minha direita, jamais serei abalado. Davi parte do pedido
para confiança. Agora o coração dele está confiante de que ele não será abalado. Parece que durante a oração, a mente de Davi foi sendo renovada. Você já experimentou isso? Momentos em que você começa a oração de um jeito e termina de outro. Você já passou por períodos de oração que você começa pedindo uma coisa e enquanto você está pedindo, de alguma forma, você percebe que aquilo que você está pedindo não faz sentido algum. Que aquilo que você está pedindo não faz sentido algum e que não vai ser bom para a tua vida, então você cancela o pedido. Davi está orando e a oração dele vai sendo moldada e a incerteza, a insegurança vão entrando, vão dando lugar à certeza, à segurança, à confiança, e Davi está dizendo: com Deus à minha direita jamais serei abalado. Ore a Deus. Siga o passo de Davi. Ele começa pedindo por proteção, dizendo que Deus é o protetor. Depois ele diz: Deus é a minha porção, eu não tenho bem nenhum além dele. Depois ele diz que Deus é o soberano dele. Depois ele diz que ele se alegra naqueles que glorificam a Deus, porque ele ama ver Deus glorificado. Então ele repete isso e ele termina com confiança. Confiança em Deus. Mas olha agora, a confiança de Davi não é uma confiança meramente pro aqui e agora. A confiança de Davi em Deus, ela extrapola o aqui e agora. Olha o que ele vai dizer no verso 9 a 11. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Olha o que Davi está dizendo. Lembrem, ele começa clamando por proteção, muito provavelmente por causa de um perigo de morte. Ele termina com uma confiança inabalável e ele finaliza dizendo: Senhor, ainda que eu morra, eu confio em ti. Ainda que eu morra, eu descanso em ti, porque o Senhor não vai deixar o meu corpo perecer, não vai deixar o meu corpo se corromper. Davi, de alguma maneira, por causa da revelação do Espírito Santo dada a ele profetiza acerca de Cristo, e ele tem uma revelação ali que Deus coloca no coração dele: Davi, ainda que você morra, você vai ressuscitar. Quando a gente olha para esse texto à luz do Novo Testamento, a gente entende que isso aqui se referia diretamente a Jesus Cristo, mas de alguma forma Davi tinha a consciência de que ele também ressuscitaria. Abra comigo em Atos capítulo 2. É um mistério profundo. Como pode um homem há tantos anos atrás profetizar sobre algo que aconteceria tantos anos depois? Atos 2, versículo 22. Essa é a pregação de Pedro. Essa pregação ganhou 3.000 almas para Jesus, aproximadamente. Atos 2, 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono.
prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus o ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Que grande mistério da Escritura! Davi, em uma oração, ele escreve essa oração, Deus dá a ele uma revelação de que o Cristo, aquele que governaria melhor do que ele, aquele que governaria mais do que ele, aquele que seria melhor do que ele, ressuscitaria. É muito profundo perceber que Davi parece que tinha essa consciência, não como nós temos hoje em dia. O conhecimento de Davi acerca da ressurreição não era tão grande quanto o que nós temos por termos a revelação completa da palavra. Mas ainda assim, em alguma medida, Davi tinha essa convicção de que um dia ele ressuscitaria. Eu lembro de quando Davi tem o seu filho morto. O filho de Davi morre e Davi, antes do filho morrer, ele passou por um momento de luto, de lamento, de aflição. Ele se vestiu de pano de saco, ele passou por um momento de grande sofrimento. E então os homens chegam e dizem a Davi: Davi, teu filho morreu. Morreu aquele por quem você orava, aquele por quem você clamava. O texto diz que Davi toma um banho, veste uma boa roupa, corta, dá uma ajeitada no rosto sofrido. Então as pessoas olham aquela cena e se perguntam: Davi, quando teu filho estava doente, você jejuou, você orou, você lamentou, mas agora que dizemos que ele morreu, você se veste e fica em perfeito estado? Davi então diz: enquanto ele estava vivo, ainda dava para clamar, mas agora que ele morreu, já não posso fazer mais nada. Mas Davi dá uma declaração dizendo: ele não pode vir até mim, mas eu irei até ele novamente, eu me encontrarei com ele. Alguns teólogos defendem que, a partir daí, Davi tem uma ideia de que Davi se encontraria novamente com esse filho que morreu. Olha que coisa interessante. Parece que Davi tem, em certa medida, um conhecimento da ressurreição. E isso causa em Davi uma confiança profunda. Por quê? Ele sabe que o corpo dele não vai sofrer decomposição. Ele sabe que o corpo dele vai ser ressuscitado. E isso o motiva a continuar buscando a Deus, a continuar vivendo para Deus, a continuar glorificando a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que, porque Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós sabemos que, porque Cristo morreu e ressuscitou em nosso lugar, também ressuscitaremos. E o final do Salmo diz que Ele o fará ver a glória e terá uma alegria indizível. É uma alegria indescritível. É um deleite que Ele jamais encontrou aqui na terra. Que doce esperança! Saber que, ainda que morramos aqui, nesse mundo mau, terrível, de dor e sofrimento, despertaremos na glória com o Pai, em um lugar sem choro, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem doença, sem nada que nos impeça, sem nada que nos atrapalhe. É uma bênção saber que vivemos aqui uma vida de sofrimento, uma vida de luta, uma vida de tribulação, mas que um dia, meus irmãos, experimentaremos a vida plena ao lado do nosso Salvador. Que essa esperança possa motivar a sua rotina diária. Que essa esperança e essa convicção te encha de coragem para viver a vida de modo piedoso. Que essa convicção te encha de coragem para enfrentar o que quer que seja, seja a morte, seja os inimigos, seja o diabo, seja o seu próprio coração maligno. Que essa esperança doce te motive a viver a vida e o evangelho da forma como deve ser vivido. Precisamos clamar a Deus: Senhor, que jamais saia da minha mente que um dia eu ressuscitarei com um corpo incorruptível, com um corpo glorificado, que isso jamais saia da minha mente, de modo que eu consiga viver aqui na terra, cada vez mais e melhor para a sua glória. Que a nossa motivação, ao acordar todos os dias, seja a motivação de glorificar a Deus, sabendo que um dia estaremos com Ele. Meus irmãos, que nós possamos orar sobre isso, que possamos refletir sobre isso,
Que possamos sempre que nos deitarmos em nossas camas, lembrar, um dia eu estarei com o meu Senhor. Um dia todo esse sofrimento que eu tenho passado aqui terá um fim. Um dia toda a angústia que eu passo aqui acabará. Davi inicia orando e pedindo a Deus por proteção, mas ele termina dizendo, Senhor, ainda que eu morra, eu estou feliz, porque estarei contigo. Eu encontrarei a alegria indizível. Clame a Deus, ore por seus pedidos, busque refúgio e proteção nele, mas saiba que ainda que ele não te conceda o que você tem pedido, você um dia estará com ele num lugar infinitamente melhor, com um corpo glorificado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse salmo escrito por Davi há tanto tempo, mas que ainda hoje é capaz de falar aos nossos corações, de edificar as nossas almas, de nos ajudar, ó Deus, a viver melhor para a sua glória. Eu clamo a Ti, ó Deus, que Tu possa nos dar a graça que necessitamos, ó Deus, a fim de que possamos, ó Deus, ser cristãos melhores. Ah, Senhor, livra o nosso coração maligno, ó Deus, de pecar contra Ti. Livra-nos, ó Deus, de ter falta de esperança. Livra-nos, ó Deus, de ter falta de confiança. Nos ajude, Deus, a sempre que deitarmos em nossas camas, que o nosso último pensamento seja o Senhor, que o nosso primeiro pensamento seja o Senhor, que Tu seja o centro de nossas vidas, ó Deus, que Tu seja o objetivo maior, ó Deus, de nossa existência, que nossa esperança e nossa confiança estejam em Ti, que como Davi possamos dizer, não tenho bem nenhum além de Ti, ó Pai. Ah, Senhor, olha para as nossas vidas, ó Pai. Olha para os nossos corações, olha para a nossa existência, ó Deus, e nos concede a dádiva que precisamos para Te honrar mais, Senhor. Nos dá alegria ao ver pessoas santas, ó Deus, e que junto com essa alegria Tu nos dê motivação para buscarmos também agir com santidade, Senhor. Que possamos ser cristãos que olham uns para os outros, se alegram uns com os outros, se exercitam e se motivam uns com os outros, ó Deus. Tira a inveja, Deus, tira o orgulho, tira, ó Deus, os espinhos e as ervas daninhas que tentam crescer diariamente em nossos corações, que possamos podá-los todos os dias, ó Deus. Ah, Senhor, nos dá, ó Deus, cada vez mais uma visão melhor e maior da ressurreição e daquele grande dia, Senhor. Nos ajude a meditar e a refletir sobre o nosso destino eterno, ó Deus. Não nos deixe ser como os ímpios, ó Deus, que correm atrás de ídolos, ó Deus, de deuses falsos, como os ímpios que buscam satisfazer seus corações com coisas que jamais poderão satisfazê-los, ó Pai. Que a nossa plena satisfação esteja em Ti, que a nossa plena alegria esteja em Ti, ó Senhor. Molda o nosso caráter e o nosso viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, no doce nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.